Uma pesquisa inédita no país revela que o número de trabalhadores afastados por motivos de saúde nas principais atividades econômicas de Santa Catarina é 48%, quase a metade, maior do que a média nacional. O levantamento foi encomendado pelo Ministério Público do Trabalho no estado e aponta os setores de carnes, têxtil e comércio varejista como os que mais registraram afastamentos por doença nos últimos anos. Qual o impacto disso na economia do estado, na saúde, na qualidade de vida dos trabalhadores? Por que este dado específico de Santa Catarina? Por que o afastamento aqui se dá em maior proporção do que no resto do país? Como é que se resolve essa questão? É o que vamos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que hoje está recebendo o dirigente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores no Estado, Nadir Cardoso. O programa recebe ainda a doutora Patrícia Figueiredo, médica do trabalho no SESI. Aqui conosco o procurador do trabalho em Santa Catarina, procurador Sandro Sardá. E ainda a gente recebe a advogada trabalhista Letícia Ferreira. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, na TV Com. E o programa tem o oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queires, Natal da Sorte Queires, compre e concorra a 6 carros. Procurador, obrigado pela presença do senhor aqui conosco nesta noite. E eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador por que aqui em Santa Catarina nós temos esse afastamento 48% maior do que a média nacional, esse afastamento do trabalho. Qual é a explicação para isso, hein? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma pesquisa muito importante e a pesquisa não busca, talvez no primeiro momento, explicar o porquê, mas o que está ocorrendo. O porquê, acho que a pesquisa já foi um verdadeiro sucesso, porque ela justamente traz essa indagação. Por que então aí acho que podemos ter espaço para discutir sobre isso, mas é a mais importante pesquisa que já foi feita no Estado. Ela analisou os dados do INSS, todos os afastamentos previdenciários de 2005 a 2011, em 15 atividades econômicas, e verificou então que Santa Catarina, que concentra 4,83% da força de trabalho nacional, tem 7,18% dos afastamentos. E você pegar o 7,18 e dividir pelo 4,83 vai dar 1,48, que é exatamente, então, 48% a mais de afastamento da média nacional. A pesquisa aponta quais são também as patologias mais recorrentes, os afastamentos mais recorrentes, né? E a partir deste diagnóstico de patologias é que é possível iniciar um debate dos motivos que se adoece mais em Santa Catarina. Então, em Santa Catarina não destoa muito do resto do Brasil, que é a tendência nacional, de afastamentos em função de distúrbios osteomusculares e de transtornos mentais. Para o Ministério Público e para diversos pesquisadores da área, o que vem ocorrendo no mundo do trabalho é uma intensificação do ritmo de trabalho, do tempo do trabalho, né? Isso é muito claro nas atividades da indústria, nas atividades de frigoríficos, de têxteis, de atendimento hospitalar, dos próprios supermercados, mas ela ocorre em diversas atividades do próprio Poder Judiciário trabalhista hoje em dia, trabalha com um conceito muito de metas. Nós temos um quadro preocupante de adoecimentos no próprio judiciário. Eu até diria que no ponto de vista jornalístico, eu dei muitas entrevistas essa semana, eu verifiquei que os jornalistas estão bastante sobrecarregados e que trabalham num ritmo de trabalho bastante intenso. Então, essa intensificação do mundo do trabalho, ela é possivelmente responsável por essa epidemia, digamos assim, de distúrbios osteomusculares e transtornos mentais. A patologia que mais afastou foi dorsopatias, problemas de coluna, que estão relacionadas a levantamento de peso. O Brasil tem uma legislação muito atrasada, aliás, na questão do peso. A CLT admite como peso máximo
60 quilos para um trabalhador transportar, e é um valor muito elevado. Então, transporte inadequado de cargas, horas extras. O Brasil tem um problema de jornadas excessivas, né? Postos de trabalho inadequados, o ritmo de trabalho intenso, a falta de pausa de recuperação de fadiga. Esse quadro aí possivelmente é responsável pelas dorsopatias, problemas de coluna. Do transtorno mental seria possivelmente metas abusivas, né? Você estabelece uma meta para alguém. A pressão, né? A pressão de tempo, metas abusivas, enfim, cada diagnóstico tem um quadro de trabalho. Para devolver a palavra, eu sempre lembro do Ramazzini, que a doutora conhece muito melhor do que eu, que em 1700 foi um médico italiano que inaugurou a medicina do trabalho no mundo. Ele, na verdade, ele se imortalizou porque ele utilizava para tratamento de malária o quinino, mas ele também foi responsável pela medicina do trabalho no mundo. Ele sempre dizia: diga-me em que trabalhas, que dir-te-ei do que adoecerás, porque obviamente você passa 1/3 da sua vida no trabalho e isso é um fator de risco para a saúde se o trabalho for mal organizado. Agora, o que me chama a atenção, e eu queria a opinião do representante da CUT, o senhor Nadir Cardoso, o estado de Santa Catarina, ele é considerado pelas autoridades como uma ilha dentro do Brasil, né? Um oásis dentro do Brasil. Nós temos aqui, segundo os anúncios oficiais, os discursos oficiais, a Europa brasileira. E nós temos que, na Europa brasileira, esse volume, 48% de afastamento do trabalho, maior do que a média nacional. Qual é a explicação para isso, hein? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores. Eu diria que Santa Catarina, efetivamente, não é só na área de saúde, mas só nessa área do trabalho que tem certas, eu diria, certa vantagem em relação a outros estados. Mas especificamente nessa questão, Santa Catarina é um estado meramente produtor, nas várias áreas. E tem uma qualidade e um volume de produção proporcionalmente ao estado muito grande e acima, e com muito mais qualidade. No entanto, isso leva também eu diria, a velocidade desta produção leva a uma exaustão muito maior dos trabalhadores em relação aos demais estados, que poderão eventualmente, dentro do seu sistema produtivo, embora muitas coisas são paralelas e tenham o mesmo potencial de causadores de eventuais doenças, tanto físicas quanto psicológicas. No entanto, Santa Catarina, em função desse ritmo de trabalho, de maior produção e a cada dia mais busca de mais e mais produção, isso leva efetivamente a um cansaço maior, a um desgaste maior, a um desgaste físico e mental das pessoas. Como eu participo da área do comércio, no comércio parece em princípio que não há muito peso, não há muita carga de peso excessivo e assim por diante, mas há uma carga muito grande psicológica nas pessoas, as exigências, as metas, as comissões, o pagamento por tarefa, o pagamento... Mas a minha dúvida, perdão, desculpa me interromper, mas a minha dúvida é, você vê, cara, isso não acontece no Rio Grande do Sul, em São Paulo, não acontece em Minas Gerais, não acontece na Bahia? Acontece, mas o estado de Santa Catarina, por si só, é um estado que tem maior produção. Então, a maior produção leva a quase que uma desmensuração, ou aonde você quer chegar. Você esquece que tem seres humanos, muitas vezes, dentro de uma empresa, ou dentro de uma loja, ou dentro de qualquer dos setores que estão. Você esquece que é um ser humano que está lá muitas vezes. Eu não estou dizendo que isso, aqui ou ali, mas há uma tendência natural de você olhar apenas a produção. Você esquecer que tem seres humanos tocando essa produção. E aí você acaba, quando percebeu, damos no que damos. São 48% ou 1,5 a mais do que, ou acima dos demais estados do país, em todos os setores. Do ponto de vista da legislação trabalhista, nós temos aqui, nesses segmentos onde se constatou a incidência maior de afastamento, né, na agroindústria, na indústria têxtil e no comércio varejista, nós temos algum desrespeito à lei trabalhista? Isso é muito intenso, isso é muito frequente? Ou é a pressão, são ossos do ofício, enfim? Boa noite. Boa noite a todos. Acredito que as palavras do procurador já foram suficientes para poder elucidar que realmente a sobrecarga de trabalho no mundo atual corrobora, talvez, para o número que nós temos hoje, para a quantidade de ações trabalhistas que há realmente em relação a isso.
existe uma negligência por parte do empresário? Acredito que sim, talvez em alguns setores de uma maneira mais latente. Mas eu também acredito que exista um viés também populacional e educativo que está muito além. A gente fala de números, a gente tem ações, a doutora Patrícia tem dados mais precisos para poder dizer, mas eu acredito que toda essa celeuma, ela gira em torno de uma questão educativa. Porque o trabalhador, ele tem que entender que ele também é responsável pela sua vida e ele tem que, no mínimo, tentar zelar. Eu não estou dizendo que a empresa não tem o seu papel a fazer, claro que tem, mas ele também tem o seu, de cuidar. E isso, obviamente, se todos, assim, tutelassem os seus interesses, as ações trabalhistas não seriam tamanhas. Acredito que o judiciário tem tentado de maneira mais coercitiva. Os juízes hoje do trabalho pensam que isso realmente tem que ser melhor cuidado, até porque a gente encontra fatos de pessoas com uma idade produtiva de 18, 20 anos, tendo uma aposentadoria por invalidez, e essa pessoa simplesmente sai do mercado de trabalho. Eu não vou nem falar do fator de família, que aquela pessoa às vezes provém uma família inteira e deixa de fazer, mas não é nem por conta disso. Acho que as ações regressivas que o INSS começa, né, a desenhar de uma maneira mais eficaz agora, são muito importantes, porque a empresa pensa, talvez, não vou dizer todas, não vou generalizar de forma nenhuma, mas existe, mas ele afastou, eu pego aquela mão de obra que não é mais usada e eu reponho por uma outra. Então, para a empresa, talvez o papel dela, eu tenho uma demanda de trabalho, o trabalhador não pôde mais cumprir aquela missão, outro se coloca no lugar. Então, essa ação regressiva do INSS, eu acho que ela vem nesse contento de também doer um pouco na empresa e ela ter essa responsabilidade para isso. E acho que o viés da justiça, inclusive até trouxe aqui, foi lançado essa semana no Tribunal Regional do Trabalho aqui da 12ª Região, a revista do Trabalho Seguro. Então, eu acho que o judiciário pensa que parcerias com a entidade pública e privada podem fazer uma conscientização macro para a gente tentar diminuir esse número. Eu acho que é possível. Diminuir as ações, diminuir o risco que o empresário corre e, consequentemente, também adoecer menos a nossa população. Bom, o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, a doutora Patrícia vai nos trazer o relato se é de fato isso que está sendo apontado na pesquisa, a senhora percebe no consultório. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que está discutindo a pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho e que aponta que em Santa Catarina há um afastamento por motivo doença do trabalho de 48% a mais do que a média nacional. E nós estamos entendendo o porquê disso e o que pode ser feito para que isso não aconteça, né? Ou que se reduza o percentual de afastamento do trabalhador de sua atividade laboral. Agora, doutora Patrícia, a senhora percebe esses dados aqui no consultório também? Boa noite. Boa noite. Fazendo uma análise, né, dos dados e fazendo uma correlação com os atendimentos que a gente tem ao longo dos anos, eu trabalho em saúde do trabalhador há 20 anos, eu sou obrigada a discordar. O primeiro ponto de discrepância que eu enxergo é que a gente fez, que essa pesquisa foi uma pesquisa de 7 anos. Ela tem dados de 7 anos. E esses dados foram todos agrupados e divididos por uma população atual. Isso vai fazer uma diferença. E isso... Eu não estou aqui dizendo que não existe doença do trabalho. Senão eu nem teria trabalho, inclusive, porque eu sou médica do trabalho. Agora, a gente acompanha, a gente sabe do histórico de doenças ocupacionais, a gente sabe que Ramazzini, quando descobriu a doença do trabalho, não se tinha o cuidado com o trabalhador, não se tinha cuidado com coisa alguma, não se tinha jornada de trabalho, não se tinha coisa nenhuma. E a gente acompanha a legislação, sabe do nexo técnico, que a gente vai falar mais adiante, enfim.
mas a gente consegue perceber nos números que Santa Catarina, a Santa e Bela Catarina, cai em acidente de trabalho. Ela caiu de 3% em 2009 para 2,66% em 2010 e para 2,42% em 2011. Então, mas isso significa dizer que ainda estamos acima da média nacional ou não? Nós estamos acima da média nacional, mas não estamos em 48% acima da média nacional. A média nacional, ela gira em torno de 2%. Da força de trabalho. De número de benefícios. Um percentual pela força de trabalho. Pela força de trabalho. Sim. E nós estamos em 2,42%. Né? Então, existe uma diferença, claro que existe. Nós temos uma população, um Estado com uma formalidade muito grande. A gente perde para diversos estados que não tem formalidade. Subnotificação. Existe uma subnotificação que nós temos muito poucos. A gente tem um número de acidentes, de notificação por acidente de trabalho equivalente a anexo técnico. Então, a gente não tem uma subnotificação. Então isso pode provocar distorções. E comparar, eu acho que a gente tem que ver o nosso cenário, né? Como é que a gente tem vindo? A gente está melhor? A gente está fazendo o dever de casa? É claro que tem muito para fazer. A gente tem que juntar as forças para descobrir as melhores ações e agir nelas. Mas a gente está melhor do que já foi. E isso, porque fica muito, muito duro a gente dizer só que as coisas não funcionam. E o objetivo para onde você quer chegar, você não consegue chegar, porque nada é satisfatório, nada é bom. Você melhora, você diminui a incidência, e se você tem uma diminuição da incidência de acidente de trabalho, você tem uma melhoria da qualidade da condição de ambiente. Você tem uma máquina que protege melhor. Isso é em 100% das empresas? Talvez não. Talvez não, mas a gente consegue perceber um decréscimo. A gente percebe uma ação da empresa, um olhar da empresa para esse tipo de coisa. E eu acho que é por aí, né? É por aí que a gente tem que caminhar, né? Procurador, o seguinte, o senhor acredita que pode haver aí uma distorção? Que a gente não está tão ruim assim? Não, eu acho que é natural que no primeiro momento, quando sai a pesquisa, haja um movimento muito grande de negação do problema. É evidente, né? Mas eu acho que tem que se debruçar em cima da pesquisa, que eu queria voltar aqui. Então, a pesquisa ela faz essa análise condensada que foi divulgada. Até eu acho que lamentamos um pouco, porque a ideia era divulgar amplamente, todos tivessem acesso à pesquisa antes de todo esse debate. Infelizmente, não foi possível preparar material, então... Os jornais publicaram, o Diário fez ampla reportagem. Mas é porque foi só um resumido. Então, por exemplo, a pesquisa ela traça um paralelo, um avanço ano após ano de todos os adoecimentos. Quer dizer, o período avaliado é 2005 a 2011, mas né? ele faz uma análise de cada ano, 2005, 2006. E aí, o que você percebeu aí? Numa atividade específica, por exemplo, frigorífico, em 2008 foi o ano, assim, digamos, da tragédia. Foi o ano em que mais se afastou e que mais se adoeceu em frigorífico, foi o ano de 2008. Foi elevadíssimos os patamares de adoecimento em frigoríficos no ano de 2008. Então, teria que pesquisar por que isso aconteceu. O patamar catarinense é alto. A pesquisa, ela trata de todos os benefícios concedidos, então não tem o viés da subnotificação. Por isso que a pesquisa foi feita. Ela analisou os benefícios de auxílio-doença comum e de auxílio-doença acidentário. Algumas coisas foram bem curiosas, por exemplo, nem frigoríficos, pelo nexo técnico epidemiológico, pela legislação, há uma prevalência de 341% a mais de episódios depressivos do que em outras atividades econômicas. No entanto, somente 9% dos benefícios concedidos foram concedidos como transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, a subnotificação no Estado, no Estado e no país, ela é evidente. Agora, quando apresentamos os dados na Assembleia Legislativa, o juiz do trabalho, o doutor Alexandre Ramos, que é o gestor regional do Projeto Trabalho Seguro, apresentou um dado que até eu desconhecia, que é estarrecedor, que em relação aos acidentes de trabalho, Santa Catarina em números absolutos é o 6º do país, mas em números relativos já é o 1º. Então temos que reconhecer que o Estado ele tem problemas, possivelmente relacionados ao tipo de atividade econômica muito repetitiva. Então frigorífico é repetitivo,
A Têxtil tem problema agora. A Têxtil tem 96 mil empregados no Estado e teve 35 mil afastamentos. Em números absolutos é o setor que mais afasta. O frigorífico com 50 mil já afastou 19 mil. Então é um setor preocupante, um setor que em números relativos... Isso em 6 anos, não é por ano, né? Não, 6 anos, sim. Só para concluir. E os supermercados preocupou muito, porque a rigor, o supermercado é uma atividade que emprega pessoas muito jovens e está com um número de adoecimentos muito próximo a atividades repetitivas como os frigoríficos. Então, mas a pesquisa, a pesquisa epidemiológica é a primeira análise. Agora parece que compete realmente à sociedade debater esses temas e aprofundar essas pesquisas, inclusive de natureza qualitativa, ou seja, ouvindo trabalhadores, ouvindo empresários para saber o que realmente está acontecendo aqui no Estado. Agora, o primeiro dado é realmente bastante preocupante. Agora é o seguinte, onde é que é possível avançar no entendimento do senhor? Quando a gente fala em indústria têxtil, quando a gente fala em agroindústria, o trabalhador, primeiro, ele tem... Nós estamos falando de grandes indústrias, né? Indústrias exportadoras. Imagino que tenha todo o dispositivo de segurança, equipamento de segurança, obrigatório. E eu sei que há resistência, né, em algumas atividades do trabalhador utilizar, né, o equipamento de segurança, mas imagino que nesse tipo de perfil de indústria têxtil, com padronização de gestão, agroindústria, acho que não dê para fugir disso, né? Ou dá? Dá para fugir do equipamento de segurança? Na verdade, eu diria que o índice de negativa de usar os equipamentos necessários para proteção por parte do próprio trabalhador é muito pequeno, não chega a influir nos índices que são os causadores efetivos dos problemas e dos afastamentos. Eu queria concordar um pouco com relação a Letícia, quando ela levanta a questão da regressividade, das ações regressivas. A nossa Constituição diz o seguinte, a questão de saúde, ela é responsabilidade do Estado, mas coloca, em princípio, como absoluta responsabilidade do Estado. E a responsabilidade da sociedade não está limitado e como e quando. Então ela fica muito solta no ar. Aí eu diria que pode acontecer por vários setores econômicos um certo, eu diria, descuido em relação a essa proteção do trabalhador. Aqui, como eu coloquei na minha intervenção anterior, quais os limites do empregador nisso? A própria Justiça começa a discutir, o Ministério Público começa a intervir, começa a ver o que está efetivamente ligado ao exercício profissional e aquilo que não está, para tentar caracterizar isso, e também a busca das ações regressivas, quando comprovadamente são ações que merecem a regressividade, para poder a responsabilidade vir efetivamente não do Estado, mas do causador, com descuido, com falta de proteção, ou com excesso de trabalho, com excesso de exigências, ou com, enfim, metas impossíveis de ser atingida, que leva as pessoas a esquecerem do seu próprio ser como pessoa e vira praticamente uma peça, uma máquina que ele não raciocina. É comum pessoas novas, têm filhos, de dentro do supermercado perder a noção do tempo. Vou pegar aqui só do shopping center, perder a noção do tempo. Ele sai lá fora, ele não sabe o que está acontecendo. Perde a noção do tempo. Não vê o céu, não sabe se está chovendo. Então, essa questão, temos que ter cuidado no tratamento dessas coisas, não privar o desenvolvimento das empresas, sem nenhum problema quanto a isso, mas que tenha o devido cuidado para saber que elas só evoluem porque alguém está fazendo ela evoluir. E esse alguém são os trabalhadores que necessitam de um cuidado muito maior, de prevenção e assim por diante. Talvez depois, mas nós temos no movimento sindical, eu diria, uma insistência permanente para que possamos discutir com os empregadores, nos acordos e convenções coletivas, determinadas regras e regramento, além da legislação. E muitas vezes o argumento do lado dos empregadores é que nós já temos uma regra que por si só deveria cuidar do problema. No entanto, nem sempre o sindicato pode ter ação em cima daquela regra estabelecida. No momento que você faz uma negociação, uma discussão, através de um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, você faz determinado regramento específico e relativo àquela categoria ou àquele grupo de trabalhadores. Aí você tem condições de se aproximar muito mais e também o sindicato ter uma ação muito mais efetiva. Então, nesse sentido, é que nós temos trabalhado para que se possa fazer, para tentar ver se a gente
muda essa realidade de Santa Catarina e não só de Santa Catarina. Vamos para mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas na TV Com e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Mas sabe o que eu achei curioso, legal? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho aponta o percentual de afastamentos da atividade laboral aqui em Santa Catarina e quais as atividades em que isso mais ocorre. Agora, procurador, o que vai acontecer depois da análise dessa pesquisa? Muda algo? Tem alguma ação, alguma política pública que será cobrada dos órgãos responsáveis? Eu acho que o Brasil tem vários órgãos de proteção à saúde dos trabalhadores. E isso deve, então, servir para dar para que essas instituições deem prioridade para as atividades econômicas e para as empresas que mais geram adoecimento. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego deve priorizar suas ações com base na pesquisa. O próprio Ministério Público, nas suas investigações, vai focar nessas atividades econômicas que mais adoecem. O próprio INSS tem muitos problemas relacionados à perícia do INSS, no reconhecimento de nexo causal e na reabilitação profissional. O Brasil, infelizmente, o INSS hoje em dia não tem uma política eficiente de reabilitação profissional. Assim como o Sistema Único de Saúde não tem uma política adequada de reabilitação física dos empregados adoentados. Então, é uma pesquisa interessante que ela aponta, inclusive, quais os municípios que mais afastam no Estado e possibilita o próprio Sistema Único de Saúde em apostar em centros de reabilitação física. Enfim, a pesquisa serve para direcionar uma política pública de prevenção, promoção e recuperação à saúde dos trabalhadores. Agora, a propósito desse assunto, centro de reabilitação, nós temos isso? Não. Não temos, né? Não temos isso. É uma pena, porque a reabilitação profissional, ela ficaria, por legislação, ela fica a cargo do Ministério da Previdência Social, né, do INSS. O INSS descaracterizou esse centro de reabilitação profissional e hoje ele é um centro de realocação profissional. Então, é aquele trabalhador que claramente tem uma restrição, esse trabalhador é solicitado à empresa uma nova gama de possibilidades de novos cargos e ele escolhe, se tiver escolha... Mas para isso ele tem que estar bom. Ele está bom com restrição para aquela atividade. Mas não é ideal, né? Digamos, aquele que é afastado. Temos aqui, um dos principais motivos de afastamento é dor nas costas, é o principal. Esse aí que passou por problema de dor nas costas, mas a gente tem que passar por reabilitação, por fisioterapia e tal, né? Reabilitação profissional para fins de INSS não é tratamento, né? Neste momento, hoje, no Brasil, a reabilitação o tratamento não faz parte da reabilitação. O tratamento ficaria a cargo do SUS, né? Do Serviço Único de Saúde ou do convênio, se esse trabalhador tiver a sorte de ter, né? Ele trata, volta para a nova perícia, se ele tiver alguma restrição, por exemplo, ele carregava 25 quilos e agora pode carregar 10, ele vai ter que ser mudado de cargo para essa função com esse tipo de exigência física, e aí a empresa adapta ele, recebe de volta, readaptando, realocando em outra função. Mas isso não nem é reabilitação profissional e nem coisa nenhuma, né? Ele não tem um treinamento para essa nova função, não tem nada disso. Isso não é a realidade do Brasil. Existe uma tendência e um namoro do Sistema S para desenvolver a reabilitação. Isso é um projeto, porque a gente sabe que a reabilitação profissional poderia passar pelo Senai, por uma nova possibilidade de carreira, né, de atividade laborativa. Então, isso é um plano, é uma promessa que talvez a gente consiga, que talvez seja o ideal para a reabilitação.
Eu só queria lembrar duas coisinhas que você perguntou, eu queria só colocar. A utilização de EPI que você perguntou, existe sim, eu trabalho dentro de empresas, existe sim uma resistência absoluta na utilização do EPI. É uma pena, porque a gente demonstra e a gente explica para o trabalhador no momento do exame, a hora que ele vai fazer um exame, por exemplo, de audiometria, e ele tem uma perda auditiva, a gente fala, olha, nesse momento, essa perda está aqui, mas você vai poder, daqui a pouco, se você se mantiver se expondo dessa forma, você vai perder a possibilidade de uma conversa, de ver uma TV num volume normal. Enfim, você vai ter um problema social. E muitas vezes eles não acreditam nisso. Não, isso não é. Não, só quando eu vou para aquela máquina que eu uso. Então existe uma dificuldade. E aí a Letícia falou uma coisa que é muito certa. A relação de trabalho é uma relação de trabalho. É uma relação de dois, do empregador e do empregado. Cada um com a sua parcela de responsabilidade. E o empregado, ele precisa querer estar bem. Ele precisa acreditar que a saúde dele é a joia dele. É o que ele tem de melhor. Não é o salário, não é se expor. Ele precisa acreditar que o trabalho que ele faz é único e que a saúde dele é única. E ele tem que ser responsável por isso. Quais são as áreas onde há uma resistência maior para o uso do equipamento de segurança? A construção civil é a área de maior resistência. Mas aí não apareceu aqui a construção civil, né? Ele apareceu na... Mas não nas principais atividades de afastamento, né? A construção civil aparece na pesquisa, mas digamos, aparece com seus problemas específicos, né? O adoecimento da construção civil tem um padrão um pouco diferente, apareceu muito problema relacionado com alcoolismo, mas também com dor nas costas e depressão. Mas eu só queria lembrar, o debate aqui está interessante pelo seguinte, a discussão do EPI, na minha visão, é uma discussão que tem problemas. O Brasil tem uma cultura de saúde do trabalhador voltada na EPIização da saúde do trabalhador. Então a empresa, e o problema não é esse, o problema é que a organização do trabalho ela é inadequada. Se você coloca uma pessoa para trabalhar num frigorífico realizando 100 movimentos por minuto, 120 ou 90, ele vai adoecer com ou sem EPI. Não, mas o EPI... Se você colocar uma pessoa no setor bancário trabalhando com metas abusivas e pressão de tempo, ele vai ter transtorno mental. Então nós convivemos no mundo do trabalho com problemas antigos relacionados com amputação, e aí a proteção de máquinas e equipamentos, por exemplo, indústria moveleira em Lages. Ali a amputação em larga escala. É triste ver o cenário. Ali sim, ali a proteção de máquinas e equipamentos. O problema é que se você focar no EPI, você está fazendo foco no lugar errado. Sem dúvida. Porque deve ser... Então o senhor diz que o problema é no modelo. O problema é da forma de organizar o trabalho. Mas então, forma de organizar o trabalho. Então nós temos aí um mundo em que vivemos que é capitalista, onde as empresas buscam resultado, buscam lucro, o que é legítimo. É um ambiente altamente competitivo, difícil. Qual é a alternativa? Como é que se muda essa relação de trabalho? Educacionalmente, não acredito. Na minha opinião, eu não vejo. Acho que até esses dados, dessa pesquisa que foi muito bem feita, ela vai servir de parâmetro para várias discussões, para uma negociação coletiva, talvez para um ajuizamento de uma ação, para a relação, como a gente já estava dizendo, entre o empregado e o empregador. Porque eu acredito da seguinte forma, Renato, se existe uma grande quantidade de acidentes, existe um número alto, existe toda essa preocupação em relação a isso, a importância da vida, que ele tem que entender, o empregador, todos nós, né? Mas eu acredito que o papel educacional é importante, porque quando o Trabalho Seguro foi lançado, os vídeos que o Tribunal Superior do Trabalho lançaram, uns vídeos pequenos de 30 segundos, eles mostravam uma rotina de trabalho, mas mostravam detalhes que poderiam sensibilizar a população. Por exemplo, um dos vídeos era uma pessoa numa mesa, jantando, e o pai não chegou. E dizendo assim, essa cena não precisaria acontecer. Subentendendo que ele teve um óbito e não estaria ali. Então, todo mundo tem uma parcela de... Tem uma responsabilidade, porque o empregador já tem todo o ônus de ser empregador. São riscos próprios do negócio. Ele vai dar o IPI para o funcionário,
o IPI não é só a causa. Como a gente já falou, existem doenças psicológicas que IPI nenhum vai resolver. Existe suicídio relacionado ao trabalho, que é um dado que ninguém gosta de falar. Mas as pessoas se suicidam. Isso é só na China? Não, isso não é só na China. Isso acontece no Brasil. Em São Paulo, como maior, a gente vê, mas aqui em Florianópolis, Santa Catarina também acontece. Então, eu acredito, Renato, que um papel educacional de todas as pessoas, a gente vai sair um pouco da relação capital, trabalho e relação de todas as pessoas. A pessoa conscientizar a outra. A gente vê empresas que adotam no Lerite um recado embaixo: cuide da sua vida, se proteja, se cuide, se ame mais. Talvez isso seja um ponto, né, uma pontinha de um iceberg que possa ser melhor explorado. Acredito que o caminho pode ser mais ou menos por aí. E achar um ponto comum, né, um equilíbrio entre a meta da empresa e o bem-estar do funcionário. Isso é compatível? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Absolutamente compatível. Tem que ser. As metas têm sido um dos principais problemas. Eu sou um pouco mais da área do comércio, então o comércio tem dito isso. As metas são efetivamente um desespero, embora os trabalhadores são atraídos a produzirem mais porque o seu rendimento é mais. Aí eu pergunto, e por quanto tempo? Até ir para o psicólogo e para o psiquiatra? Aí depois gasta tudo que ganhou a mais para ver recuperado a sua situação física e psicológica. Então, este é o grande problema. Como que você faz para fazer com que o trabalho ande, mas que não tenha metas que a cada dia a meta esteja ampliada? Cada dia a meta esteja ampliada. E aí o trabalhador nunca vai atingir, ou quando ele atinge, ele está à exaustão. Mas esse é o modelo. Então modelo, é uma situação complicada, por isso é importante a pesquisa e a discussão sobre isso. Vamos para o intervalo, em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, que está analisando, repercutindo a pesquisa encomendada pelo Ministério Público do Trabalho e que trata de uma investigação sobre o afastamento do trabalhador por motivo de doença de sua atividade laboral. É isso que estamos discutindo aqui. Bom, vamos traçar um cenário. Precisamos avançar para onde? Para melhorar a situação? Eu te digo que se a gente puder ter disponível, eu trabalho numa empresa, na Federação das Indústrias. Essa pesquisa é uma pesquisa que, para a gente, ela pode ser um primeiro passo, e é isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter os dados, a gente tem que fazer uma avaliação dos dados e tem que fazer uma avaliação. Então, se a gente vai falar em atividade econômica, nas diversas diferenças entre as empresas. Muito me preocupa a utilização da pesquisa ou a utilização do resumo da pesquisa, das considerações da pesquisa, porque elas têm algumas distorções. Quer dizer, eu vou dar um exemplo de distorção. Eu tenho aqui no frigorífico dizendo que 39% dos trabalhadores do setor estão adoecidos. Isso não é real, porque eu não posso dividir o número de benefício por número de trabalhador, porque um trabalhador pode ter tido diversos benefícios. Sim. Então, eu não posso afirmar que 39%, 40% daquela população é doente. Eu não posso falar isso. Um segundo viés é que a gente colocou benefício previdenciário junto. No benefício previdenciário tem tudo, descolamento de placenta prévia, que são causas de hemorragia no primeiro trimestre da gravidez e que são inerentes à mulher. Eu trabalhando ou não trabalhando, se eu tiver a placenta prévia, eu vou sangrar. Então, não é do trabalho. E essa diferença a gente tem que fazer. A gente tem que separar efetivamente o joio do trigo, agir no joio, enaltecer o trigo, porque senão a gente perde o trigo. Porque se perde o elan do trabalho. Uhum. A impressão que a gente tem é que trabalhar adoece. E não é. Trabalhar enobrece. Agora,
tem alguns trabalhos, em algumas condições, que adoecem. E nelas a gente tem que agir. É nelas que a gente tem que entrar com educação, com o empoderamento do trabalhador, com os custos para o empregador, com a explicação, olha, meu senhor, se o senhor não fizer isso, vai repercutir aqui no RAT, na ação regressiva, num processo judicial. Isso é fundamental que o empregador saiba. Então, a gente precisa educar o empregador, a gente precisa educar o empregado e a gente precisa agir efetivamente com ações de saúde e segurança. Agora, a gente tem que saber que existem coisas boas e existem coisas não boas, né? Não tão boas ou ruins, assim como em qualquer empresa, em qualquer profissão, em qualquer coisa. Né? Essa é a diferença que a gente tem que fazer. Claro. Letícia, avançar para amenizar a nossa situação, para a gente tentar diminuir o percentual de afastamento por motivo de doença, de que forma? Acho que, utilizando os dados para começar, conversas, talvez iniciativas do setor público e do setor privado numa parceria, para tentar difundir um pouco dessa preocupação, né? Acho que se a população adoece por um motivo de trabalho, tem alguma coisa errada, mas o que é que está errado? O que pode ser feito? Eu acho que isso é uma conversa mútua. Todo mundo tem que sentar na mesa, como estamos aqui agora, para tentar achar uma solução. Eu não vejo uma solução única. Acho que são várias medidas que podem ser feitas. Eu, como advogada, tento da melhor forma orientar, né, os meus clientes que eles tentem propiciar uma condição de trabalho que seja menos prejudicial ao empregado. Né, a gente pode fazer assim, cada um vai fazer a sua parte e a gente tenta, pelo menos, quem sabe na próxima pesquisa realizada, um número um pouco melhor do que esse registrado. Né? Pois é, e do ponto de vista do trabalhador? Do ponto de vista do trabalhador, eu acho que toda e qualquer mudança que aconteça no ritmo ou no sistema de trabalho deve ser discutido entre as partes, os trabalhadores, mas não sozinhos, porque o trabalhador não tem autonomia devido à sua própria subalterno ao empregador. É cultural isso. Enquanto não superarmos isso, discussão com as entidades sindicais, com os órgãos que cuidam do setor trabalhista, que pudessem as empresas discutir a cada mudança, a cada implementação, a cada ritmo, a cada reclamação que houver por parte de um ou mais trabalhadores, que seja tomado todas as providências, seja discutido com as entidades de classe, para que se possa reduzir isso. É impossível, eu acho temerário Santa Catarina, na condição que nós estamos, na produtividade que tem Santa Catarina, em tudo isso que foi falado nesse momento, tenhamos esse grau de riscos, de doenças, de acidentes e assim por diante. Então, eu acho que o caminho está por aí. Questão educacional, as pessoas saberem efetivamente para que serve, o que quer e assim por diante, os trabalhadores entenderem o que acontece dentro da empresa, ter as informações necessárias para que possam também opinar sobre eles não estarem sujeitos a determinados riscos, e as entidades envolvidas nisso têm que estar sendo ouvidas cotidianamente. É isso que eu... Mas em parceria, claro. Sempre em parceria, né? Nunca achando que as coisas são um contra o outro, né? O fundamental hoje é que todos nós estamos na busca pela mesma coisa. Isso é que é fundamental que se saiba, né? Os empregadores hoje, eles, apesar de quererem lucro, né, eles conseguem enxergar que o lucro deles passa pela qualidade de vida do trabalhador. E hoje existe essa estratégia de busca de melhoria, claro, de qualidade de vida. Porque qualidade de vida resume-se a maior produtividade, né? Qualidade de vida profissional e de lazer, claro, no entorno. Até porque o ser humano... Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é um só. Ele é o do trabalho, ele é o da família, ele não tira de roupa, não é roupa, né? Isso claro, mesmo. Claro. Procuradora, avançar de que forma? Eu achei curioso na pesquisa que ela apontou no mesmo setor econômico, empresas com adoecimentos bastante distintos. Pois é. Entre empresas do mesmo setor, em unidades distintas, adoecimentos distintos. E eu discordo um pouquinho, eu acho que as empresas estão com muito foco na produção ainda, pelo menos em alguns setores que investigamos aqui, o foco é muito na produção,
e muito pouco na organização do trabalho. O Brasil vive um momento muito rico agora de discutir a saúde dos trabalhadores. Acho que é um momento, de agora em diante teremos nas próximas décadas muitos avanços, mas no momento eu não vejo uma preocupação como deveria ter em relação à forma de organizar o trabalho. Há de se aprimorar essa cultura. Estudos apontam que afastamentos superiores a 6 meses, 50% dos empregados já não retornam ao mercado do trabalho. Quanto mais tempo afastado, mais difícil é para voltar. O Brasil gasta 4% do PIB anual em doenças ocupacionais e convivemos com antigos problemas como amputação, falta de EPI, com novos problemas relacionados à intensificação e à falta de organização do trabalho. É claro que existem diferenças entre empresas, entre atividades econômicas e entre estados da nação. E a pesquisa, o que apontou, realmente foi bastante preocupante no estado, o que acho que vai ser muito rico do ponto de vista do debate com as empresas, com as instituições, e até já agradeço muitíssimo aqui esse brilhante espaço assegurado, que é fundamental para a sociedade avançar nesses temas. Espera-se que, justamente tendo como base a pesquisa, né, que os setores onde há maior incidência de afastamento, que haja um entendimento, que haja um diálogo, né, construtivo, né? A Justiça do Trabalho já tem feito isso através do Trabalho Seguro, né? É um programa belíssimo. Acho que grande parte de todos que estão aqui na mesa tem contribuído da medida possível para a Justiça do Trabalho. Essa revista que foi lançada agora no dia 4, ela é um retrato disso. Ela é um retrato de tudo que nós estamos tentando... Fica à vontade. É um retrato de tudo que a gente tem conversado aqui nessa noite. Porque essa revista compilou os parceiros, federações, sindicatos, empresas, com artigos de médicos, magistrados, porque já começou a sentar e haver essa conversa. Então, essa primeira, é bom salientar que a Justiça do Trabalho, o regional aqui de Santa Catarina, fez essa revista, foi a primeira lançada no país, né? O Trabalho Seguro está no estado, no país inteiro, mas o estado de Santa Catarina foi pioneiro desde o lançamento do projeto em 2012, através da desembargadora Gisele Alexandrino, e acredito que esse é só um primeiro momento. Acredito que isso vai muito longe. Como a educação é fundamental, existe agora no estado de Santa Catarina uma normativa, um acordo com a Secretaria de Educação para que se coloque no currículo do ensino fundamental a matéria saúde e segurança. Então você vê que é uma coisa que, se começar de pequenininho, a gente vai ter uma sociedade provavelmente melhor, né? Se me permite, Rafael, me parece que a sua preocupação muito é com medidas objetivas, né, na adequação das condições de trabalho, que são inúmeras, né? Mas eu vejo uma delas com preocupação a questão da jornada de trabalho. Me parece que nessas atividades que mais adoecem, a sociedade deveria começar a discutir uma redução da jornada de trabalho. Isso aí já é um outro assunto. Não é possível. É eterno. Já fizemos várias vezes aqui, é um assunto belíssimo para o debate, né? O trabalhador acredita que reduzindo a jornada aumenta a produtividade, não perde atividade econômica e tal. Eu também falei sobre a situação do comércio, que os comerciários trabalham 7 dias por semana, a sua folga na segunda-feira, quando a sua família está em outro canto, e a folga da família no domingo, quando ele está trabalhando. Uma separação total da família, enfim, precarização das condições, inclusive familiares e socialmente de forma geral. Então, mas só lembrar, o comércio recebeu o Great Place to Work em 2013 e foi considerado pelos trabalhadores uma das 130 melhores empresas para se trabalhar no país. Mas há uma recusa de trabalhadores em trabalhar em supermercados. Tem certa dificuldade. As pessoas não querem mais trabalhar em supermercados. O supermercado ganhou? Olha. Angelone ganhou. Pessoal, é o seguinte, queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.